acompanhado as mensagens nos grupos pequenos e nos cultos espalhados pela cidade, tem ouvido a respeito do mundo é o nosso pau. Nós vimos isso de diversas maneiras, diversos enfoques. Olha, o mundo é o nosso hipócrita. E hoje a palavra é meio desconfortável. Vocês são atores ou são hipócritas? O que nós somos? De verdade, né? Não adianta não, deixa, vamos fazer sem. Vamos abrir em Mateus 7, 21 a 23. Nós podemos fazer isso, a nossa participação no mundo ser o nosso palco, com verdade, ou podemos nos enganar a nós mesmos no cumprimento desse papel. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Abra sua Bíblia, seu aplicativo de celular, que tiver a sua mão aí. Mateus 21 a 23 diz assim, Mateus 7. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. O texto nos convida a pensar se nós estamos prontos para nos apresentarmos diante de Deus. Temos certeza de que somos salvos? A certeza vem de quem tem prazer em obedecer a palavra do Senhor. Nós podemos ser atores, interpretando a mensagem do Evangelho para esse mundo, ou podemos ser hipócritas, segundo esse texto. É interessante pensarmos assim, porque o ator é alguém que nós sabemos que interpreta de uma forma falsa um papel. Ele não é aquela pessoa, aquele personagem, ele não faz parte daquela história, ele está interpretando, ele é falso artisticamente, com o objetivo de contar uma história. Mas nós não chamamos os atores dos filmes ou das peças de igrejas de hipócritas, mas os parabenizamos por fazerem bem o seu papel. A Maíra até postou no Facebook uma foto da nossa novela lá. Até esqueci o nome da novela. Quem lembra? A Grande Família, isso. Então, os atores nós elogiamos. Por outro lado, o hipócrita é detestado, porque o hipócrita ele fere a família, ele destrói a empresa. Uma das coisas que as empresas buscam também hoje em dia, no mundo corporativo, é terem pessoas que não ajam dessa maneira, que estragam o ambiente de trabalho, que diminuem a produtividade com a sua presença. Ele destrói relacionamentos. A gente poderia dizer que o hipócrita é do mal, mas nós somos os atores da graça, aqueles que oferecem a oportunidade através da vida que nós vivemos, das pessoas conhecerem o autor da vida. Nós apresentamos para as pessoas, olha, esse é o autor da vida, você não quer andar ao lado dele? Através do nosso testemunho, da luz que aparece nas nossas boas obras, no serviço que nós fazemos àqueles que sofrem emocional, física e espiritualmente desse mundo. Então, nesses versos, Jesus vai nos levar a esse confronto. Nós estamos prontos para sabermos quem somos? São palavras dirigidas a homens e mulheres que têm consciência do fato que vão ter de comparecer diante de Deus. Para começar, eu queria lembrar a respeito da palavra obediência. Obediência significa executar o que Deus te mandou fazer através da sua palavra escrita. Nós somos desobedientes quando fazemos algo que não foi dito por Deus, mesmo se aquilo que estamos a fazer for feito em nome de Deus. O Senhor não quer que nós sejamos trabalhadores incansáveis, fazendo o que nós achamos bons para Ele. Ele quer trabalhadores obedientes, fazendo exatamente o que Ele nos mandou fazer. Por isso que quando a gente vai trabalhar em alguma coisa na igreja,
se envolver com alguma coisa, a gente tem que responder essa questão. Você está fazendo isso por quê? Deus mandou? Não, porque é assim, outra pessoa fez, eu acho legal fazer desse jeito, mas olha, legal você querer trabalhar, se dedicar, mas você tem que, em primeiro lugar, saber o que Deus quer de você. Porque se nós obedecemos, nós damos frutos, as coisas acontecem. E se nós fazemos o que queremos, como muitas vezes nós fazemos, as coisas não andam. Vamos pensar naquelas pessoas que se auto-enganam. E Jesus está falando disso. Aquela pessoa que diz que conhece a Cristo e não obedece os seus mandamentos. Para Jesus, essa pessoa é um mentiroso. Olha, eu conheço Jesus, mas na segunda, quando eu vou fazer negócios, eu sou desonesto. Na terça, eu engano pessoas. Na quarta, eu minto. Então, como é que eu posso ser, de alguma forma, cristão? Não pode. Essa pessoa, Jesus chama de mentiroso. Você é mentiroso? É lógico que se eu chamar alguém aqui na frente e falar, olha, você é um mentiroso, a pessoa vai se sentir ofendida. Mas nesse texto, Jesus está chamando de mentiroso a pessoa que não faz o que ele manda fazer. Aí é entre você e ele. Por mais que um homem possa dizer que acredita no Senhor totalmente, que a vida dele é do Senhor, na prática a vida dele é habitualmente, persistentemente pecaminosa. Essa pessoa não pode ser um crente. Gente, é por isso que muitas vezes a gente olha ao nosso redor por pessoas que estão se chamando por aí de apóstolos, de pregadores disso, ou de deputados ou senadores evangélicos, e a gente não consegue ver nada que seja parecido com Jesus. É muito estranho o que está acontecendo. É um jeito que o diabo arrumou para enganar pessoas. Porque quando o Ricardo chega em alguém na sua empresa e vai falar de Jesus para essa pessoa acabou de ler o jornal e diz lá que um certo deputado que já foi presidente da Câmara, que se diz evangélico, que tem uma empresa que chama Jesus não sei o que lá, ele está sendo acusado de um monte de coisa. A pessoa vai olhar para aquilo e falar assim, você é evangélico que nem esse daqui? O que vai acontecer? O que o Ricardo vier a falar depois vai fazer algum sentido? O diabo conseguiu. Ele transformou a nossa mensagem em um lixo. E nós temos só uma coisa para mudar isso: a nossa vida. Nós temos que falar do Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. As pessoas têm que olhar para nós e ver assim, olha, verdade, você vive aquilo que você fala. Há um nítido contraste entre a pessoa que só fala e aquela que faz a vontade de Deus. O texto fala de pessoas que profetizavam, expulsavam demônios. Gente, vocês percebem isso? Eu, como bom batista, que cresci numa igreja bem tradicional, eu achava que quem expulsava demônio era santo 10 vezes. Esse cara flutua. Não pode ser uma pessoa normal. Ele faz milagres. Olha que coisa incrível. Ele é de outro mundo. E sabe o que eu descobri? Que Jesus fala dessa pessoa, que se ele faz tudo isso e não vive de verdade o Evangelho, ele é um hipócrita. Não tem parte com ele. Ele não o conhece. Já pensou que cena? Tanta gente vai entrar no céu com pompa, achando que está arrebentando, e o Senhor barrá-lo logo na entrada e diz assim, olha, quem é você? O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui não, olha, é um outro lugar que você tem que ir. Então, não se impressionem com essas coisas. Jesus diz que nunca foi apresentado para essas pessoas. Há pessoas que creem na salvação só pelo que ela fala. Jesus mostra que não tem efeito palavras que não são acompanhadas por ação. O que dizemos tem que ser igual ao que fazemos. Tem que haver coerência. O texto também nos faz perceber uma coisa. Isso é algo muito perigoso. É o que a gente pode chamar de hipocrisia inconsciente. Você é hipócrita e não sabe.
Você acha que é crente e não é. É isso que Jesus está nos ensinando também. Gente que chegou para Jesus e falou: mas Jesus, eu preguei o Evangelho, como eu não sou salvo? Como eu não tenho direito à eternidade? Olha, você se enganou, você é um hipócrita, mas você acha que você é crente. É algo pesado e assustador. Nós não podemos estar na presença de Deus se nós não formos corretos e santos. Jesus está denunciando coisas falsas. Gente, esse tipo de engano é doloroso. Vocês conseguem perceber como isso é doloroso? Alguém que pensa que é crente não é. Ele não conseguiu perceber que entre aquilo que ele fala, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador e Senhor desse mundo, e aquilo que ele vive são incompatíveis. Alguém botou na cabeça do ser humano que é possível dizer Jesus é Senhor e na segunda-feira ser uma pessoa horrível. Alguém botou na cabeça desses crentes que você pode falar do amor de Deus e depois desejar a morte para essa pessoa, mandar para o inferno a outra, ser alguém desagradável. Jesus falou assim: olha, você está enganado, você não é meu. Sabe a sua vida, porque é enrolada, não tem nada a ver com batalha espiritual, é porque eu não tenho nada a ver com você. Suas orações não são ouvidas porque eu não te conheço. E você diz para todo mundo que é meu filho. Então, além de não te conhecer, eu fico irado com isso. Você está destruindo a minha imagem. Você está envergonhando o meu nome. Para com isso. É melhor o incrédulo que está indo para o inferno, pelo menos ele sabe que está indo, do que alguém que pensa que está indo para o céu e leva outros para o inferno. Vocês estão entendendo o drama da coisa? Como essa hipocrisia inconsciente é dolorosa? Porque ela destrói a vida dessa pessoa e a vida de outras pessoas. A pessoa pensa que está andando na estrada da vida e na verdade não está. Ela toma parte das atividades da igreja, fala como um cristão deve falar, mas não é transformado. Crê nas suas próprias afirmações. Ok, sabe qual é a dica? Examine a si mesmo. É o que a ceia nos convida a fazer. É o que Jesus está dando oportunidade para você hoje. Examine sua vida. Você de verdade é um cristão? Você honra o nome de Jesus? A sua boca sai palavras temperadas com sal? A sua atitude é uma atitude de amor, de coerência? Você abre os braços para as pessoas e as abençoa? Os seus negócios são justos, sua vida é justa, seu casamento é justo? Eu tinha umas imagens legais para mostrar de incoerências entre essa questão. Uma delas que eu lembrei agora é do pai, bem arrumadinho, da esposa, meio assim com o olho vermelho, e do filhinho do lado falando assim: pai, a gente pode mudar para a igreja? Porque aqui você trata a mamãe tão bem. Eu ouvi isso foi colocado como humor, mas gente, a Cássia no trabalho dela, na escola, ela viu isso tantas vezes, de chegar menino machucado na escola, porque o pai crente bateu nele, espancou, tirou sangue. O filho fugiu para a escola com medo do pai, porque o pai é crente. Eu já ouvi jovens adultos dizerem que eles não conseguiam viver o evangelho por mais que crescem em Cristo, porque o pai dele ia na igreja, sentava assim, as crianças iam brincar com ele punha no colo, brincava com as crianças. Em casa ele não falava com os filhos, só agredia. Hipocrisia inconsciente. Ele pensa que é crente, ele acha que é crente, e na verdade ele está indo para o inferno. É assustador, mas é tempo de corrigir. Analise sua vida. Isso não é uma coisa que eu vou fazer por você.
Isso não é uma coisa que alguém que gosta de você deve fazer por você. Isso também não é uma coisa que alguém que não gosta de você deve fazer por você. É você olhando para os olhos de Jesus e falando: Senhor, eu sou um cristão ou não? Me ajuda a ver a verdade. Às vezes tem gente que acha que a doutrina correta vai livrá-lo do risco da condenação. Ele até entende de Bíblia. Essa é a expressão. Tem gente que entende até de Bíblia, mas não entende de Deus. Ele não consegue sair daquela doutrina para uma vida de verdade. Maltrata as pessoas, é incoerente, e essa pessoa corre um risco muito grande. Nós precisamos acreditar no ensino a respeito de Jesus. Jesus, ele é filho de Deus, amém? Ele nasceu numa manjedoura, nele não havia pecado, amém? Amém? Ele viveu aqui de uma forma íntegra, ele pregou coisas muito boas, ele falou que ele era o filho de Deus, amém? Amém. Ele morreu na cruz por amor a você, amém? Amém. E ele ressuscitou, amém? E está para voltar, amém? Okay. Essa é a doutrina, é bom saber isso, mas saber isso não resolve o problema. Você precisa que o seu caráter, sua atitude, sua vida, tudo em você comece a ser ministrado por esse Jesus, tocado por esse Jesus, para você não ser impedido de entrar no reino de Deus. Tem gente que acredita não em Jesus, mas na própria fé. Eu acredito que eu acredito na fé, mas eu não conheço esse tal de Jesus Cristo. É possível pregar coerentemente o Evangelho, estar fazendo tudo o tempo todo, impelido por motivos pessoais, mas fazer isso só para a sua própria glória. Há o perigo de nós cairmos naquele ativismo cristão. Nós fazemos as coisas na igreja, no grupo pequeno, e ajudamos quem precisa, e vamos fazendo, mas esse ativismo todo não significa vida mudada e transformada. Significa apenas que eu fico correndo. Eu não tenho relacionamento íntimo com Deus. Olha, quantos anos eu digo isso? Senhor, eu nem sei. Mas se você não orar na segunda-feira, na terça, na quarta, se você não ler na Bíblia na segunda, na terça e na quarta, se você não orar com a sua família, se você não buscar crescer mais a respeito do conhecimento de Deus, termos experiência com Ele, eu tenho que dizer para você que, na melhor das hipóteses, você é um péssimo cristão, é uma vergonha para o Evangelho, na melhor das hipóteses. Mas você tem que fazer isso para crescer no relacionamento com Ele, e aí sim você vai fazer aquilo que Deus manda você fazer. Eu ouvi essa história muito tempos atrás de um pastor que vivia tão alicerçado nessa atividade que ele achou que era até bonito dizer: olha, eu não oro em casa, eu só oro na igreja, minha vida é tão corrida, é tanta coisa para fazer, administração da igreja, aconselhamento, que eu só oro no culto. E ele achou que ele estava assim, olha, né, que homem trabalhador, né? Ele era um desses hipócritas que se enganavam a si mesmo. Ele não conhecia de verdade o Senhor Jesus. A música que nós ouvimos no começo é muito interessante. Depois você pode ouvi-la de novo em casa e prestar atenção na letra, O Senhor do Tempo, que fala exatamente disso, de pessoas que vivem ocupadas, tão ocupadas que começam a não ter tempo para a família, começam a não ter tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo, e porque elas não têm tempo, elas perdem a alma, elas perdem o que há de mais importante, perdem os filhos, perdem a vida eterna, porque não tem tempo. Você não tem tempo para Deus? Ok. Pelo menos você vai poder olhar no espelho e falar assim: que bom, eu sou um hipócrita. Que legal, pelo menos eu sei quem sou, não tenho tempo para Deus. E eu vivo aí dizendo que eu sou cristão, então eu sou hipócrita. Pelo menos você sabe quem você é agora.
Você pode assumir isso. E Deus gosta de pessoas que assumam quem são de verdade, porque Ele pode trabalhar nessa vida. Viver ocupado demais é um dos principais caminhos para não obedecer a Deus. Tem uma história na Bíblia, vou contar rapidinho, é de Saul. O profeta Samuel chegou para Saul, o rei Saul, e falou assim: Saul, olha, tem uma missão para você. Você vai combater aquela nação. Olha, essa nação prejudicou Israel inúmeras vezes. É gente ruim, nos odeia. Você vai lá, Deus mandou você ir lá e destruir esses homens que querem nos destruir. Aí sabe o que Saul fez? Ele matou alguns, ganhou a guerra, trouxe o rei, trouxe as ovelhinhas, trouxe o dinheiro, os bens. E quando Samuel chegou nele e falou assim: que é isso, Saul? Eu não mandei você destruir tudo? Não. Os homens, sabe, os soldados, eles queriam trazer alguma coisa para a família, sabe, alguma coisa da guerra. Eles me convenceram a trazer pelo menos umas ovelhinhas para o Senhor, para a gente fazer um sacrifício, aquela festa bonita, sabe, é coisa bonita. Naquele dia, Saul perdeu a ação do Espírito na vida dele, e ele deixou de ser rei. E foi aí que Samuel começou a procurar Davi para ungí-lo como rei. Você perde a alma quando você tenta com as suas atividades agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Sabe, não custa nada, não custa tempo que você gastaria fazendo alguma viagem missionária, sei lá. Você pode amanhã na sua casa acordar e passar uns 10, 15 minutos na presença do Senhor, lendo, orando, entregando o seu dia. Eu tenho um assunto para conversar contigo, Senhor, eu tenho um assunto para resolver. Põe a tua mão ali. Senhor, eu estou interessado naquela menina. Senhor, me ajuda aí, né? Se tiver algum anjo que tem experiência no assunto, né? Manda ele, dá para dar uma mão, né? Outro dia a gente estava esperando uma reunião e tivemos que comer em um shopping lá em Piracicaba. E aí houve um probleminha. Deus não mandou o anjo, mandou o Lucas aconselhar o Alan sobre namorado. O detalhe é que o Lucas não está namorando também, né? Então, eu não sei se da próxima vez a gente tem que orar mais e falar para Deus mandar um anjo para o Lucas e um anjo para o Alan. Cadê o Alan? Eles estão perto, eles estão se aconselhando ali, tá bom? Mas Deus está mandando, Alan. Ok. Concluindo. Por que você está fazendo isso? Por que você está aqui? Por que você vai no grupo pequeno? Por que você está ouvindo sobre orar e ler a Bíblia? Se não for sincero, novamente, para com isso. Só faça a coisa quando for de verdade. Você está colocando em risco a sua eternidade. Jesus nunca teve qualquer coisa a ver com os que fizeram esse tipo de atitude. Ele quer coração e submissão. Ele nos quer por inteiro. Nós falamos aqui algumas coisas a respeito da Bíblia que nós acreditamos e nós concordamos com ela. Mas quando a gente pensa na palavra de Deus como aquela que nos dá orientações para a prática de vida, o que você vai fazer nisso, nós não queremos ouvir muito. Nós temos que ouvir a palavra de Deus para Ele falar conosco a respeito do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, do uso do nosso dinheiro, do uso do nosso tempo. Nós temos que ouvir o Senhor nos direcionando em cada passo.